Buenas, tchê! Sejam bem-vindos aí a mais um episódio dessa nossa série de podcasts. É um prazer tê-los aqui de novo em nossa companhia. E para você que já sabe, curta e compartilhe este vídeo em primeira mão, não se esqueça. Isso vai ajudar nós a divulgar essa mensagem de conhecimento para muito mais pessoas e também deixa nós que estamos aqui do lado de cá das câmeras muito felizes com o seu like aí e o engajamento, né? E hoje, nesse episódio muito especial aqui, temos a presença de um grande amigo que veio lá de Santa Catarina a brilhantar com nossa presença, né? Ele que é formado em administração pela Fundest e pós-graduado em marketing pela Federal do Rio Grande do Sul e a UNOESC. Também mestre em administração moderna de negócios pela Universidade Regional de Blumenau. E, além de tudo, foi professor universitário por 13 anos e ainda funcionário da Caixa Econômica Federal por mais 12. Paulo Pitti, hoje sócio-diretor da Senda Consultoria, né? É um prazer tê-lo aqui conosco, compartilhar todo esse conhecimento, toda essa profunda aula de consultoria que a gente vai ter hoje aí. Seja bem-vindo. Obrigado, Vinícius. Obrigado pelo convite, né? Fico muito honrado aí em poder participar, né? Espero contribuir, né? Não, com alguma vamos coisa lá. aí. Gostei da tua saudação, né? Porque recordei lá de onde a gente é, né? Nós somos lá descendentes de gaúchos, né? Sim. Então, a saudação do Tchê, né? Eu sou descendente de gaúcho, né? Meu pai é gaúcho. Eu sou natural do Paraná também, né? De Pato Branco. Então a gente carrega essa tradição. E isso aqui, além de ser parece só um bordão, é o nome do podcast, inclusive. Muito bem. E a gente, como comumente eu saudo os amigos, sempre mando no WhatsApp, sempre assim. Mas, Paulo, vamos lá. Começar um pouco aí para você contando para nós a tua origem, a tua história ali, que é um passo importante para a gente entender até como você está hoje. Bom, eu sou... Então, boa tarde novamente a todos, né? Como eu falei, Vinícius, é um prazer estar aqui. Primeira vez em Tangará, né? Saí às 4h30 da manhã lá de Chapecó, né? Então, peguei o avião, vim até Cuiabá e cheguei aqui, peguei o carro e cheguei direto. Então, cheguei Tá do ótimo. jeito que estou, né? Minha história, então, né? Eu acho que eu tenho duas vertentes na minha vida, assim, né? Uma que é de empresário, né? Que é meu pai. Meu pai é empresário, pequeno empresário, né? Então, nasci na empresa do meu pai, né? E também filho de professora. Então, a minha trajetória, ela mistura um pouquinho dessas duas coisas, né? Ao longo da vida, eu sou filho de professora, sou marido de professora, né? Sou a minha sogra é professora, então a minha mãe é professora, a minha irmã é professora, né? Então, a gente é de uma família de professores, mas também sou de uma família de empresário, né? Então, a minha trajetória ela foi constituída nesse processo, né, de dar aulas, né? Obviamente que tive uma trajetória na Caixa Econômica Federal, mas eu me considero um professor e um consultor, né? E o consultor, ele tem muito de professor, né? Porque ele tem que lidar aí, passar conhecimento, né? Negociar com o empresário. Então, faz parte aí. Teu pai era empresário em que ramo? Então, meu pai tinha uma pequena oficina mecânica, né? Oficina mecânica. Ele é mecânico, né? Daqueles que deitava embaixo do carro, assim, né? Consertava caminhão, né? E essa é a história dele. E você gosta disso ainda ou perdeu? Não, perdi. Assim, essa parte da oficina mecânica não me atrai mais. Eu acho que eu estou mais para minha mãe mesmo, que é o professora daí, né? Que é dar aula, é falar, ensinar, né? E daí você foi então um período ali, foi bancário, né? Sim. Na Caixa e professor ao mesmo tempo. Não.
Então, a história do bancário ela foi meio que um acidente, assim, né? A minha mãe, ela me inscreveu no concurso da Caixa. Na época, em 1989, a minha mãe disse, não, eu tenho concurso da Caixa, você tem que fazer. E eu estava recém-ingressado no curso de administração e eu fui fazer. E passei, né? E na época eu já trabalhava com meu pai desde criança, né? Aos 13 anos de idade, meu pai disse assim, ele tinha uma oficina mecânica, ele disse, tá vendo essa portinha aqui, né, que tinha na empresa dele, né, que era a seção de peças, ele disse assim, você fica lá e tudo que sair daqui você anota. E eu comecei a trabalhar com meu pai desde os 13 anos de idade e fui crescendo dentro da mecânica. Daí fui fazer administração de empresas para trabalhar com ele e certo momento da minha vida eu comecei a conflitar com meu pai, porque eu comecei a estudar, comecei a fazer administração e meu pai tocava a empresa do jeito dele, né? Não conseguiu fazer a consultoria dentro de casa? Não, até porque na época... Então, os dois homens, né, começaram a rivalizar e eu passei no concurso e daí disse, pai, estou indo fazer minha vida. Mas daí fiquei 12 anos na Caixa Econômica Federal e saí da Caixa para ser professor, né? Daí fui ser professor do curso de administração de empresas. E lá uma bagagem tremenda também. Isso, bem legal. A bagagem da docência ali tem... Eu tive, assim, uma experiência na universidade que logo que eu fui para a universidade, eu fui para ser professor. Mas, por coincidência, o pró-reitor na época tinha sido meu professor. E eu fiquei 2 meses como professor, só professor. E ele me chamou, eu preciso que você assuma um cargo aqui na direção da universidade que chamava Coordenadoria Administrativa. E aí, na época, eu continuei dando aula e eu dizia para os meus alunos, né, eu, além de dar aula, né, eu também trabalho. Né? Então, eu cuidava da área de recursos humanos. Também trabalho é boa, né? Mais ou menos assim, né? Então, eu cuidava da área de recursos humanos, da área de infraestrutura, da área de transporte. A universidade tinha cerca de 900 funcionários, na época, nós chegamos a ter 7.000 alunos lá. E eu cuidava da parte administrativa, só não cuidava do financeiro, né? Então, obras, na época a universidade expandiu, saiu de 6 cursos para 40 cursos. Eu cuidava da parte de construção, laboratórios. Então, durante o dia... Aí já não é mais só professor, isso aí é uma gestão gigantesca. Gestão. E aí eu também substituí o pró-reitor de administração, né? Então, porque lá os cargos de gestão propriamente dito, reitor e vice-reitores eram eleitos. Certo. E eu era um cargo de confiança, então, da reitoria, né? E aí eu fiquei, dos 13 anos que eu fiquei na universidade, eu fiquei 9 na gestão. Eu só saí da gestão porque eu comecei a fazer um processo de migração para a consultoria, né? Daí você iniciou lá que iniciou o processo da Senda. Exatamente. Nem era Senda na época, né? Uhum. Como eu era professor de planejamento estratégico, eu comecei a fazer consultorias de planejamento estratégico, né? Então, é o bico, né? Professor, apertado, precisa ganhar dinheiro, né? E eu comecei a fazer, então, consultorias de planejamento estratégico. E como que iniciou isso, então? Então, ali foi o pontapé inicial. Uhum. Precisava de uma renda extra, exatamente, começou a fazer. E quando que foi a virada de chave disso? Então, para daí falar assim, não, vou focar na consultoria e deixar a docência um pouco mais de lado. Então, essa é uma boa história, assim, porque eu sempre, apesar de ser professor, eu também tenho em mim o meu sangue empreendedor do meu pai, né? Sim. Então, durante o tempo que eu fiquei na universidade, eu também abri outros negócios, né? Montamos uma agência de viagem com a minha esposa, montamos uma sociedade com amigos, montamos uma estrutura de produção de hortaliças hidropônicas, montamos uma factory, né? Então, durante esse tempo que eu fui professor, eu sempre fui fazendo pequenas incursões no empreendedorismo. Só que eu nunca cuidei dos negócios, né? Então,
esses negócios não quebraram, mas também não prosperaram, né? Então a gente chegava um momento, não vamos fechar, não deu certo e tal. Bom, o que aconteceu? Eu comecei então, eu tinha um colega que nós fizemos um mestrado juntos e a gente falou, olha, vamos começar a fazer serviços de consultoria para empresas. E começou meio que, assim, como, eu vou dizer, um bico mesmo, né? Eu lembro que a primeira consultoria que eu cobrei foi R$300 para fazer o planejamento estratégico de uma empresa. Seria tipo agora R$1.000, Sim. né? E começamos, assim, né? Começamos com uma empresa, depois comecei com outra, e eu vi que tinha perspectiva, porque tem muita demanda para isso, né? As empresas precisam muito de ajuda, mas muito de ajuda, né? Então, assim, os empresários crescem, prosperam, mas eles não são gestores, né? Então, quando você leva uma metodologia de planejamento, de gestão, de organização, isso ajuda muito a empresa. E eu comecei a perceber que teria perspectiva de negócio, assim, então comecei a ter mais demanda. E aí, foi aí que eu decidi, então, sair da universidade. Daí eu cheguei lá para o meu pró-reitor, na época, e disse, olha, eu não vou mais ficar num cargo de gestão. Eu fui fazendo tudo isso junto, dando aula, sendo gestor e fazendo consultoria. Daí eu falei, olha, eu vou ficar só mais um ano na gestão, mais um ano, e você arruma outra pessoa para me substituir. E aí, terminado esse um ano, eu reduzi de 40 horas para 20 horas, depois de 20 horas para 12 horas, depois de 12 horas para 8 horas. Aí, 4 anos, daí eu disse, agora desliguei. Vou ser empresário, vou tocar o meu negócio. Você tocou num ponto ali, que é essa questão do empresário precisa, né? A gente tem... quem acompanha um pouquinho de gestão sabe aquela questão de que a empresa ela consegue chegar, às vezes, do 1 ao 10, mas o 10, aquilo é um muro gigantesco. Para ela sair quando ela consegue passar do 10, ela vai do 10 ao 100. Né? E depois, se ela chega em outra barreira gigantesca. Então, quando ela rompe essas barreiras, né, esses são números, obviamente, hipotéticos, né? Mas ela chega ali, aqui eu não tenho mais como crescer. Como que eu faço? A visão parece que você chega realmente numa barreira, né? E a forma de quebrar isso, muitas vezes, não é nem que está com problemas, é realmente o que eu faço agora, né? Assim, eu sou empresário, hoje eu tenho uma empresa. Sim. Então, eu tenho uma empresa de consultoria, então, da mesma forma com meus clientes, eu tenho funcionários, eu tenho negócios, né? Eu tenho negócios. E surgem milhares de oportunidades. O empresário que mais tem é oportunidade. Né? Então, assim, e o empresário, e vão surgindo oportunidades. No momento que você começa a empreender, vão surgindo oportunidades, tanto para você crescer dentro do teu próprio negócio, você vai prospectando mais clientes, você vai ficando bom naquilo que você faz. E você tende a crescer. E muitas vezes surgem oportunidades do negócio e o empresário começa a fazer outras coisas. Isso faz com que ele cresça. Mas ele vai até o limite. A gente sempre diz que o maior limite de um empresário chama-se conhecimento, né? Ele vai até onde o conhecimento dele permite. Sim. Né? Então, não existe aqui esse paradigma, né? Do 0 ao 10, do 10 ao 100. O empresário vai até onde ele consegue, até o limite de capacidade dele. E aí existem N situações que acontecem numa empresa, né? Dificuldades que ele enfrenta, às vezes a própria empresa, o empresário vai, daí começa um processo de sucessão, aí entra a família, às vezes ele cansa, às vezes ele fica doente, às vezes ele começa a crescer e ele não consegue mais dar conta, né? de gerir o negócio dele, né? Porque o negócio se torna mais complexo. Sim. Então, assim... São Vinícius, assim, N situações que dificultam ou limitam ou barram, né? Essa questão às vezes não são situações externas, né? Às vezes o empresário fez tudo certo e por uma questão de mercado, né? Ou de governo, ou de clima, ou de clima, enfim, vão acontecendo situações que às vezes vão gerando problemas, porque uma empresa é como um ser humano, né? Sim. Às vezes fica doente. Né? Sim. Às vezes nem por culpa da própria empresa. Às vezes tem um vírus, né? Tem uma doença e ele pega. E hoje vocês atuam a Senda Brasil inteiro. Sim.
né? Como que faz a logística hoje para uma consultoria conseguir atingir? A gente sabe que o Brasil é continental. Exatamente. Né? Você falou da experiência de sair hoje de Chapecó e chegar a Tangará da Serra. Você andou 2.000 quilômetros, vamos dizer assim. Exatamente. Bom, como que a gente tem feito? Nós não temos muitas empresas muito longe. Nós estamos começando um processo de expansão agora, tá, Vinícius? Uhum. O que nós temos feito, né? A gente tem feito um misto, né? Exemplo, eu tenho um cliente em Uberlândia, né? Então, o que eu faço? Eu vou periodicamente nesse cliente, então eu pego o avião, vou lá, fico lá nesse cliente uma vez por mês. E depois eu faço o restante dos atendimentos de maneira online. Eu tenho o meu sócio também que está atendendo em Rio Verde, né? Ele vai a Goiânia, de avião, pega o carro, vai a Rio Verde, né? Uma vez por mês. Depois ele faz os atendimentos online, né? É assim que nós temos procurado conciliar. O nosso modelo, ele é um modelo que exige, de alguma forma, a presença, tá? Mesmo porque tem que ter a ver a empatia com o empresário, tem que... Veja, nós já nos conhecíamos, né? Sim. De maneira online. Agora a nossa relação vai ser outra, porque eu sei que você é alto, né? Que você, eu sei como é que você se movimenta, você da mesma forma. Então, é assim que a gente tem trabalhado. Assim, acho que acelerou ainda mais essa questão do online pós-pandemia, né? O mundo ficou extremamente curto, né? Menor. Bem né? menor. Bem menor. Então, facilitou muito, mas também acaba perdendo muito do tete-a-tete ali, né? O contato pessoal que muitas das vezes você só sente quando você passa pela porta da empresa, né? Isso mesmo. Eu brinco sentir o cheiro. Sentir o cheiro. Eu praticamente gosto de sentir o cheiro da empresa, né? Uhum. Assim, no online, infelizmente, Vinícius, você não tem essa percepção. Por isso que no nosso caso a gente faz questão de estar na empresa pelo menos uma vez por mês. Tem um custo, é cansativo, né? Mas é o modelo que nós escolhemos, tá? Sim. Então a gente tem feito esse esforço. E acredito que esse é um dos melhores caminhos. Né? Vocês acabam... Nós estamos pensando, assim, como empreendedores, nós estamos pensando formas de fazer atendimentos online e tal, mas por hora o que funciona mesmo, o que tem funcionado é essa relação pessoal com o empresário, com a equipe, né? Não é só com o empresário, né? Com a equipe do empresário, né? Eu já tenho amigos que já tiveram empresas que são empresas da internet, ou seja, empresas online, e eles tinham funcionários em diversos países do mundo e conseguiam gerir isso de forma tranquila. Não tinha... Só que assim, às vezes você se pergunta, né? A gente acha talvez uma geração um pouco anterior é um pouco mais do tete a tete, do anotar né? Anotar no papel o que você está vendo, o que você está falando e tudo mais, né? Eu acho que assim, né, Vinícius, como consultor e como professor, hoje eu entendo que nada é absoluto. Não funciona online, não tem que ser presencial. Eu acho que cada negócio ele é diferente. Vou te dar o exemplo do direito, né? Sim. Ou na área de TI, que é uma área que muito comum, assim, você tem funcionários espalhados, né? Existem negócios que talvez na área da comunicação, né, de desenvolvimento nessa parte de mídias, né? Olha, tá tudo bem. Eu consigo ter uma empresa que me presta serviço ou uma pessoa que me presta serviço do outro lado do mundo, se for preciso. Sim. E eu consigo ter boa produtividade. Mas existem negócios que não, né? Você vai falar com um agricultor. Exatamente. Que ele tem 150 funcionários numa fazenda. Não existe isso, né? Como é que você vai botar você numa
tela para falar com os funcionários dele. E precisa, né? Precisa. Eu já ouvi de você outras vezes, vocês são mão na massa, né? Mão na Consultoria mão na massa. Exatamente. Não entrega só um relatório e fala assim... Não, de maneira nenhuma. Como que funciona mais ou menos a operação, assim, para a gente entender um pouco? Assim, a lógica, ela é simples, assim. O que nós tratamos com o empresário toda semana. O nosso modelo de consultoria, ele é semanal. Certo. Assim, então esse é o princípio básico do nosso processo. Então você não deixa o empresário esquecer de você, né? É mais ou menos como quem faz exercício físico sabe que não pode fazer exercício uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, né? Sim. Então nós já testamos modelos assim com mais tempo, mas hoje nós sabemos que nós precisamos estar com o empresário toda semana, porque parte do resultado de qualquer negócio é uma coisa que a gente chama disciplina, consistência. E de uma semana para outra, muita coisa acontece. E em 15 dias, muito mais coisas acontecem. Então, o nosso modelo é, toda semana, você está lá com o empresário, seja online, seja presencialmente, para cobrá-lo, não cobrar o empresário, né? Porque assim, nós vamos desenvolvendo a nossa consultoria. A consultoria, Vinícius, ela tem duas bases, dois pilares que são fundamentais. O primeiro pilar é a base do conhecimento, né? Eu tenho que saber o que estou fazendo, né? Se eu vou lá fazer um planejamento financeiro, né? Fazer um orçamento financeiro, só como exemplo, ou contratar uma pessoa, ou desenvolver um plano, uma estratégia de venda para aquele empresário. Eu tenho que saber o que estou fazendo. Eu tenho graduação, pós-graduação, tenho mestrado, tenho 13 anos de professor e mais 12 anos de consultoria. Então, isso me habilita a chegar numa empresa, seja ela uma empresa rural, quando eu falo empresa, pode ser qualquer negócio, saber o que eu estou fazendo. Então, esse é um pilar da consultoria. O outro pilar da consultoria é o lado humano, que é o convencimento ou estar junto para fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes nós percebemos que o empresário sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer, mas ele é um procrastinador, ele não faz. Existem questões políticas, né? Às vezes ele não toma uma decisão porque vai ferir o interesse de uma pessoa que ele gosta muito, ou uma pessoa que às vezes ele tem uma relação de amizade, né? Ou ele não quer se desgastar, ou ele está sozinho. Então, a consultoria é pautada nesses dois pilares, né? Então, uma parte vem conhecimento, técnica, ferramentas, e na outra parte é a parte de motivar as pessoas, chamá-las para ação, organizá-las para participar, comprometê-las com aquilo que vai. Então, por isso do contato semanal, né? Porque além de passar conhecimento toda semana, eu tenho que estar chamando as pessoas, né? Então, aí nós fizemos reunião, acompanhamos, né? Mostramos os números, a gente está sempre chamando a turma, né? Os funcionários, a equipe, o gestor, o dono, enfim, todo mundo para o resultado. Por isso, porque não dá para passar muito tempo sem bater. O meu pai diz, quem brincou com pneu na rua sabe, né? Se tu não der um tapinha no pneu... Sim, constantemente. Ele cai, ou o prato, né? Aquela questão do prato. E como que vocês adaptam isso? Porque vocês têm clientes na indústria, no comércio, no agro. Como que vocês adaptam os serviços da consultoria em diferentes setores? Porque, assim, todo mundo sabe que uma fazenda tem uma rotina, um dia a dia, um comércio é mais focado abre tal hora, fecha tal hora. Então, assim, são realidades totalmente distintas. E como que você adapta isso? Existem conceitos básicos? Existem coisas que são universais? O que eu sempre digo quando eu vendo as minhas consultorias, né, quando a Senda vende as consultorias, não só eu, é que nós não estamos lá para ensinar, por exemplo, um fazendeiro, alguém que tem uma fazenda, que ele tem que plantar soja em determinado período do ano, ou que ele tem que usar um determinado tipo de semente, ou ele tem que usar um determinado adubo.
nós não somos especialistas. Então tu tem que trazer um cara de engenheiro agrônomo, um cara de semente, enfim. Mas gestão é tudo igual. A gestão de uma empresa rural é exatamente a mesma coisa conceitualmente, né, Vinícius? Conceitualmente é exatamente a mesma coisa. Você tem que definir objetivos, né? Exemplo, uma fazenda, né? Ela tem que definir um objetivo de receita ou olha, esse ano nós vamos plantar, vamos fazer um determinado volume de produção. Começa assim. Ou eu quero faturar tanto, ou eu vou produzir tanto, ou eu vou plantar tanto. Uma empresa comércio, ela vai dizer quanto ela vai vender. Numa indústria, quanto vai produzir. Veja que o conceito é exatamente o mesmo. E depois, o dinheiro é o mesmo, o planejamento, o orçamento, a ferramenta é a mesma, só mudam as palavras. Olha, numa indústria você usa como insumo, eu tenho uma indústria de laticínios, né? O insumo dele é o leite, sim, ou a caixinha, né? Ou sal, açúcar, né? Enfim. Sim. Um agricultor vai ter um insumo semente, vai ter adubo, vai ter defensivo, vai ter diesel, né, do caminhão, do trator. Sim. Então, assim, conceitualmente, Vinícius, não muda nada. Então, assim, tem pessoas numa empresa rural, tem pessoas no comércio, tem pessoas, tem hierarquia, tem estrutura, tem despesa, tem receita, né? Então, mas e a ideia nós temos aí só para, né? A Senda, ela desenvolveu o que a gente chama de método, né? Nós temos o que a gente chamou de metodologia. Nós vamos e sempre implementamos 12 ferramentas, né? Em todas as consultorias que nós implementamos, sempre são 12 ferramentas que nós usamos, todas, seja comércio, seja indústria, seja prestação de serviço, comércio. Nós temos escritório de advocacia, nós temos indústria, temos comércio, temos vários tipos de comércio, vários tipos de indústria, vários tipos de serviço. Então, e o que são esses 12 pilares? Assim, 12 ferramentas. Né? E são ferramentas específicas ou são... Não, são ferramentas de gestão, assim, mas a gente sempre começa lá, Vinícius, com a nossa base, o início do processo, que nós somos o que a gente chama de consultoria de resultado. Certo. Então eu venho aqui, vamos pegar um exemplo teu aqui, teu escritório. Eu pergunto assim, Vinícius, não só você, né? Você, teu sócio, tua equipe, enfim, quem você entende. Vinícius, a gente chama isso de macro diretrizes, né? Então a gente tem lá começa com macro diretriz. Vinícius, quanto você quer faturar em um ano? Certo. Quanto você quer faturar daqui a 5 anos? Sim. Quanto você quer lucrar? Porque o faturar e o lucrar tem uma diferença. É muito diferente, né? Eu posso faturar muito e lucrar pouco. Eu posso faturar nem tanto, mas posso lucrar bastante. Então, veja, Vinícius, quem é o teu cliente? Quem você quer que seja o teu cliente. Isso. Quais são os teus serviços? Então, a gente primeiro vai modelando o que a gente chama de negócio. Quem é teu cliente, quanto você quer faturar, qual é o lucro que você quer ter. Isso serve para uma fazenda, isso serve para um escritório. De novo, numa fazenda, você olha, cara, eu vou plantar soja, vou plantar algodão, vou plantar milho, não vou plantar cana, né? Eu quero faturar tanto. Agora, a gente está negociando com uma fazenda ali do Paraná, ali, Ponta Grossa. Eles têm boi e tem produção de grãos. Quantos boi tu quer ter? Que tipo de boi? Sim. Então, isso vai... Bom, ok. Então, essa é a primeira ferramenta. Depois, a gente tem uma ferramenta que a gente chama de problemas e desafios. Se você tem uma meta de faturar 100 e você fatura 80, por que você não fatura 100? Se você fatura 80, por que você não fatura 100? Encontrar com onde está esse gap. Quais são os problemas ou desafios que você tem para faturar esse 100? Aí a gente mapeia todos esses problemas e desafios.
olhando para as áreas, né? Então, ó, aqui você tem, no caso no escritório, né? Como de direito, né? Eu sei que você vai olhar para a tua infraestrutura, para a tua equipe, para a tua infraestrutura, você vai olhar para o mercado, né? Então, assim, quais são os problemas ou desafios? Aí eu posso sair culpando Podem. meus colaboradores aqui, não sei Sim. o quê, meu Isso. comercial, não sei o quê, tem muito advogado na cidade. Pode. Não, você, às vezes a culpa é tua, você bota ela em quem você quiser. Deixa. Eu sempre brinco. O problema só não é comigo, né? Não, assim, o problema é teu. Sim. É, assim, ó, todo o problema da empresa é problema do dono. Ponto. Sim. Então, aí você pode botar ele em quem você quiser. Mas é isso. Se isso vai ter resultado ou não, é outros É 500. assim, mas Vinícius, nós sempre fizemos isso com a equipe. Sim. Então, assim, ó, nunca é. Aí a gente tem ferramentas, né? Então, assim, não é. A gente não fica só eu acho que é isso, aquilo. Não, a gente investe pelo menos um mês nesse processo de identificar os problemas que a empresa Porque tem que filtrar muito, porque vem informação. Nós temos ferramentas, a gente faz, assim, ó, a gente tem, né, a gente pontua, né, a consultoria pelo conhecimento também mapeia, entendeu? Sim. Uma ideia não, assim, a fala de alguém não serve para definir um problema. Porque muitas vezes você pegar ali, isso eu falo de dentro de casa. Você perguntar às vezes para mim, eu tô achando que é um problema, você vai lá e conversa com outros 8 advogados aqui dentro, eles vão falar, olha, o Vinícius está fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É bem legal, assim, ó, porque daí, Vinícius, a gente segue esse caminho, a gente primeiro, né, então, a gente vai construindo isso ao longo de um mês. E a gente tem uma técnica, é legal, porque a gente foi amadurecendo ela ao longo dos anos, né? Já está me vendendo a consultoria Isso. que já estou E ela ela é muito simples, tá? A gente faz isso com a equipe, ela é muito simples. A gente usa uma ferramenta, né, moderníssima, que é um papel marrom que a gente cola na parede e a gente chama individualmente cada pessoa e a gente vai colocando na parede os problemas. Então, primeiro, já, obviamente, a gente separa por áreas, né? Tipo, uma empresa lá que tem comercial, tem produção, tem logística, ou, no teu caso aqui, aspectos, né? Então, a gente vai identificando, depois a gente unifica isso, dá pontos, aí as pessoas vão dar pontos, isso aqui é muito importante, isso aqui é urgente, né? Isso aqui é muito importante. Aí a gente mapeia, olha, todas as pessoas da empresa disseram que isso é muito importante, é o principal problema. E tem problemas que aparecem que ficam lá por último, você desconsidera. E às vezes você acha que eles são gigantes. E o que a gente faz? No final, a gente junta toda essa equipe e debate os problemas. Porque assim, uma coisa que nós aprendemos, Vinícius, é que para as coisas darem certo, as pessoas da empresa têm que estar envolvidas com o resultado. Então, a consultoria é só... Por isso que a gente faz consultoria em qualquer tipo de empresa, porque as soluções, elas estão geralmente... Óbvio que o consultor, pela experiência, né, Sim. Ele traz as soluções. Mas quem, de fato... aponta ou juntos, nós vamos, com a equipe, a gente identifica os principais problemas, então, as macrodiretrizes, os problemas e desafios, depois desses problemas e desafios, a gente tira, então, o que fazer, junto com a equipe. Olha, então, o que a gente precisa fazer para resolver aqueles problemas, mas problemas vinculados ao objetivo, né? Tudo é amarrado. Então, aí a gente faz planos de ação, a gente tira ações, a gente faz um planejamento financeiro, né? Olha, porque às vezes para resolver um problema você tem que contratar alguém ou gastar um determinado volume de recurso em comunicação, por exemplo, né? Sim. Então veja, a gente amarra o orçamento, amarra o fluxo de caixa, cria indicadores de controle, né? Cria indicadores de controle para ver se, exemplo, novos clientes é um indicador. Eu tenho no meu escritório lá, que eu atendo, eu tenho taxa de sucesso nas ações, é um indicador, né?
Muito importante, né? Assim, ó, de cada 100 ações, quantas eu converto em resultado positivo? Eu controlo por que essa ação foi... porque foi acordo, foi decisão judicial, né? Então eu sei também a causa. E isso vai... Bom, e vou descendo. Depois eu crio o que a gente chama de reuniões de cheque. Todo mês eu reúno nesse momento que o consultor está na empresa, entendeu? Eu reúno a equipe para olhar o resultado, o que fez. E durante o mês eu vou fazendo reuniões com as pessoas que ficaram responsáveis por fazer as ações, nós vamos acompanhando elas, entendeu? E vamos ajudando elas a montar os planos e vamos orientando. Então, quem faz o trabalho de fato são as pessoas. Se você deixar, e daí nesse contexto, se você deixar para daqui um mês, a pessoa que não fez ou porque estava sem tempo, então, ele não vai chegar lá na frente e conseguir recuperar isso. Exato. Agora, em uma semana, se nessa semana ele não fez, na outra ele... Isso. E a gente implanta nesse processo uma reunião que a gente chama de reunião de alinhamento operacional, que é uma reunião bem curtinha, em torno de 1 hora, que nós participamos também. E nessa reunião também, todo mundo ali para falar do resultado da semana. Falar, quantos clientes novos vieram, como foi o resultado dessas ações, se teve algum problema. E aí a gente anota, assim, a gente não deixa nada, tudo que se fala e se combina, registra. No papel marrom? Não, daí já não é mais no papel marrom. Daí a gente coloca isso em planos de ação, a gente faz atas de tarefas, né? Listas de tarefas, né? Assim, vamos imaginar que dessa nossa conversa a gente tenha... Então, Vinícius, vamos jantar hoje à noite? Sim. Então, a gente tem lá um software, né, a gente chama de software de gestão estratégica, é o software da Sena, a gente registra. Organizar a jantar hoje à noite. Quem organiza? É o Paulo ou é o Vinícius? Isso é importante, né? Os dois. Não, é sempre um. Né? Cachorro de 2 donos morre de fome. Isso. Né? O que a gente faz? Então, combinado? Combinado. Pode ser contratar uma pessoa, pode ser mudar um móvel do lugar, pode ser consertar um equipamento, pode ser qualquer coisa. Na semana seguinte, a gente inicia a reunião lendo as tarefas que ficaram da semana anterior. E depois a gente segue. E essa reunião é conjunta com mais... Sempre aquela equipe que faz parte do processo. Então, a gente toda semana... O cara não pode deixar o negócio dele passar. E a gente, é interessante assim que o nosso sistema, né, se a pessoa não fez, a gente registra lá que ele não fez e ele tem que justificar porque não fez. E aí fica lá, a gente brinca que fica vermelho, né? O senhor venceu, não fez, fica vermelho, o resto até fazer. Aí, às vezes, está lá uma prorrogação, 2 prorrogações, chega uma hora que a metodologia, Vinícius, faz com que as pessoas façam ou entreguem. É bacana, assim, eu falar disso eu me empolgo. Eu fico muito empolgado porque funciona muito, é bem interessante. Não, mas eu acho que realmente é isso. E é muito simples, tá? É muito simples. É algo assim extremamente simples. Mas normalmente o simples que funciona, isso. Né? Por isso que a gente fala que nós somos mão na massa, né? Porque nós participamos dessa reunião, nós cobramos, batemos na mesa se for preciso. Na hora de fazer reunião individual, a gente... porque deve ter resistência também. Não é assim? Não. Quando a gente está falando aqui, é uma mil maravilha, mas deve ter gente ali no meio que... Tem dificuldade. Como tudo, tem um interesse, né, Vinícius? Tem os interesses das pessoas, tem o interesse das pessoas se protegerem. Imagina, tem uma família, por exemplo, no negócio, né? Em que você tem lá 2 irmãos, um filho e um pai. Então, por isso que tem a habilidade política, às vezes, né? Às vezes tu tem que bater, às vezes você tem que, como diz, tem que assoprar, às vezes você tem que motivar a pessoa a fazer, entendeu? Então, por isso que a habilidade do consultor, ela está pautada nessas 2 pilares, que é a base técnica de conhecimento e a habilidade política, né? De conduzir, né? E assim, principalmente o agro, se a gente levar aí, ele é quase que, tirando raras exceções, ele é quase todo formado por famílias. Né? E a gente vê crises
geracionais, né? Isso Um mesmo. sistema mais tradicional, com muitas vezes uma inovação tecnológica de filhos e netos chegando ali e tudo mais. Você tem exemplos assim de como lidar com isso? Como, obviamente, não precisa abrir nomes nem dados, mas assim, como gerir isso, né? Porque são coisas que a gente vê aqui na prática, a gente conhece N coisas. Briguei com meu pai. Por quê? Vai brigar com teu pai. Mas veja que eu comecei a minha história falando que eu briguei com meu pai. E nós dois queríamos a mesma coisa. Exatamente. Ninguém está querendo mal para negócio nem para empresa. Isso. O que a gente faz, Vinícius, assim, não sei se eu vou responder a tua pergunta, mas a gente toca nos assuntos difíceis. Na consultoria, primeiro é que a gente deixa claro o que se quer. Eu vou te dar um exemplo. Por que eu saí? Eu vivi uma situação bem. Por que eu saí da empresa do meu pai? Olha só o que aconteceu. Vou pegar o meu exemplo, então. Sim. E eu vou dizer que isso é banal, mas é uma situação que ocorre muito. Meu pai dizia, eu disse, pai, quero dinheiro. E meu pai dizia, claro. Pega. Quanto? Tudo o que você precisa. Ao me dizer o que eu preciso, dizer que eu devia pegar o que eu precisava, o que eu precisava era menos do que eu queria. E ele não deixava claro, né, por exemplo, quanto que eu ganhava. Então eu trabalhei todos os anos que eu trabalhei com meu pai, eu nunca tive um salário. Mas eu pegava tudo que eu precisava. E eu nunca combinei com ele a minha remuneração. Sim. Então, assim, Vinícius, tudo começa com o planejamento. Eu sou professor de planejamento. Entrei na universidade sendo professor de planejamento estratégico. Até hoje eu sou professor de planejamento estratégico na pós-graduação. Não dou mais aula na graduação, mas na pós-graduação eu dou. As coisas têm que ficar claras. Metade das coisas são resolvidas quando as coisas são tratadas. Primeiro, o que se quer? Né? Assim, inclusive, eu sei disso, né? Às vezes o patriarca, quem montou a empresa, né? O cara que subiu no motor CBT e derrubou a Cerrado, né? E construiu a fazenda, ele conhece aquele negócio como ninguém. Né? Eu tenho parte da minha família que está aqui no Mato Grosso também. Né? E o tio contava assim, né? Eu subia num trator CBT e botava uma corrente e derrubava a Cerrado. Então ele sabe quanto gasta de óleo diesel, um trator, quanto é que é. Então ele vive. E às vezes o meu primo não viveu a mesma experiência, né? Não viveu isso. Mas então tem que tratar, tem que definir o que se quer. Né? Estamos passando por um processo de transição, né? De sucessão. Estamos. E a consultoria, às vezes, Vinícius, ela vem e trata esses assuntos. Então, lembra, o que vocês querem? Amortece um pouco aquele... Isso. O que vocês querem em 3 anos, em 5 anos? Como é que vai ser a estrutura de gestão? Porque assim, uma outra ferramenta que nós trabalhamos no processo, que eu não falei, é a estrutura organizacional. Qual é o papel de cada pessoa no processo de gestão? Quando está sobrando gente? Assim, o negócio tem que ser viável, né, Vinícius? Então, assim... Você já deve ter visto isso, já, né? Agora tu me fez uma pergunta difícil. Se está sobrando gente e essa gente é a esposa, é a filha, ou é a sobrinha, né? O cunhado. O cunhado. Então, o que a gente sempre diz, a gente sempre olha para o resultado. Então, assim, se eu quero ter um determinado lucro, eu tenho que profissionalizar e buscar. Então, assim, se aquela família, ou aquela empresa, ou aquela pessoa não quer tocar nisso, aí não tem. Aí ela segue a vida. Decisão é dela. Né? Então, não faz sentido trazer uma consultoria para dentro se ela não quer resolver os problemas que ela tem. E muitas vezes ela já sabe isso. Isso. Por isso que eu falo, às vezes o empresário sabe o que fazer, ele só precisa de alguém para servir que às vezes a consultoria também serve
para fazer com que o empresário tome aquelas decisões difíceis que ele não decidiria se não tivesse alguém dizendo. Ele vai dizer, pois é, meu genro amado, eu não queria, né? Mas às vezes você tem, e daí, eu tenho agora aqui... A consultoria está me dizendo para fazer esse negócio. Transferir a culpa, né? Então, assim, umas N situações, assim. Sócios, aqui às vezes os papéis não são claros, né, Vinícius? Então você começa. Eu já vi sociedades serem desmanchadas nesse processo, pessoas saírem. Mas, assim, o que sempre se busca preservar é a família, né? Que isso seja feito de maneira adequada para preservar a família. Porque, assim, se eu destruir a família, não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, tem que preservar a família, tem que fazer isso de maneira negociada, né? Dentro do que é bom senso e, acima de tudo, preservando a sustentabilidade do negócio. Porque não adianta também eu manter a família se o negócio não é viável. Sim. Né? Então, eu tenho que conciliar essas duas coisas. Mas não tem uma resposta pronta. Né? Assim, cada caso é um caso, a velocidade de fazer muda, né? A maneira de fazer muda. Às vezes a gente encaixa as pessoas por uma questão política, a gente procura dar oportunidade para as pessoas mostrarem que são capazes. Eu já vi muita gente boa que não era boa porque não tinha o seu papel claro. Sim. Muitas pessoas, assim, eu já vi assim, transformações enormes. Quando você deixa claro para a pessoa... Faça isso. O teu papel é esse. O que se espera de você é isso. Você vai ser cobrado por esse resultado aqui. E eu deixo claro isso para ela, ela volta a estudar, ela se desenvolve, ela entrega, ela se compromete. Às vezes ela está desanimada. Então, eu já vi muitas pessoas voltarem para o processo só deixando claro o que se quer dela, o que se quer da empresa e o que se quer dela. Só deixando claro os papéis. É muito interessante. Duas coisas basicamente fáceis, mas às vezes difíceis de definir. Simples enquanto conceito. Como é o médico, né? Vai lá, faz uma cirurgia, né? Mas assim, a lógica ela é simples, mas os papéis têm que ficar claros, eles têm que ter lógica, né? Por exemplo, nunca pode ter duas pessoas responsáveis pela mesma tarefa. Direto. Cachorro de 2 donos morre de fome. Então, sempre vai ter uma pessoa responsável. Sempre você vai ter apenas um chefe. Olha só. Só reporta um. Só reporta um. O comando vai sempre vir de uma única pessoa. Sim. Quando eu tenho 2 chefes, eu você sempre... quebra. Você quebra a comunicação. Eu tiro a responsabilidade, eu tiro a responsabilidade de alguém. Então, isso é importante. E, às vezes, a gente demora anos até consolidar esse processo. Tá? Assim, porque você não muda uma cultura num ano, né? Sim. Até mostrar para o empresário que ele não pode ir lá e dar comando para uma pessoa que não está subordinada a ele. Mas como assim? Eu sou o dono da empresa. Você fala só com fulano e fulano fala com... Tu viu uma coisa errada, você vai chamar o responsável e você vai falar para ele. E ele vai falar com o responsável. Ah, mas eu sou o dono. Sim, se você quiser criar uma cultura de gestão que funcione na tua empresa, é assim que você tem que fazer. Porque senão daí, do mesmo jeito que você deu a ordem lá, essa pessoa vai se queixar a você. Né? Então você quebra... Ou assim, vamos imaginar que eu quero plantar, vou fazer um plantio. Eu sou responsável por uma fazenda. Sim. E eu tenho lá, eu sou o capataz da fazenda. Sim. E eu tenho lá o gerente da fazenda, desculpa, o gerente da fazenda. E eu tenho lá 30 pessoas. E eu penso assim, amanhã eu vou fazer manutenção das máquinas. Certo? Amanhã eu vou fazer manutenção da máquina. E eu designo uma determinada pessoa para fazer manutenção da máquina. Se o dono da fazenda chegar lá e ver o cara parado, ele está lá, não, mas por que você não está plantando? Larga, não faça isso e vá plantar. A quem esse aqui vai obedecer? Sim. Ao dono, obviamente. Mas o gerente da fazenda, ele tinha um plano, ele sabia o que ele estava fazendo. Que naquele momento era fazer manutenção. Porque depois, com as máquinas
todas organizadas, a produtividade vai ser maior. Então, por isso que o dono da fazenda não pode ir lá dar comando para o cara que está fazendo manutenção na máquina. Ele tem que chamar o capataz, o gerente. Capataz não se usa mais, né? Acho um pouco mais raro, mas... Me perdoe. Então. Não? O gerente da fazenda, se ele está vendo alguma coisa errada, ele tem que chamar o gerente da fazenda e dar o comando ao gerente. E isso a gente tem que ensinar para o empresário. Sim. Né? Porque é uma coisa simples. Agora, se ele entender que o gerente não tem competência para fazer aquilo, então ele troca o gerente. Mas ele ainda assim não pode dar ordem para... Sim. Né? Sim. Troca o gerente, chama o gerente e fala, não quero que fique parado ali. Mexendo. Agora a urgência está lá. E muitas vezes o dono da fazenda tem razão, tá? Assim, sim. Pela experiência, né? Sim, sim. Não estamos dizendo nada. Ele só não pode cortar a ordem de Porque pode comando, ser que o gerente da fazenda ele esteja certo. E ele só está pensando da maneira como ele organizou para fazer as coisas. Sim. Então, esse é um exemplo assim pequeno, mas mostra como você vai organizando o negócio para que ele funcione. Sim. E assim, hoje com tanta tecnologia disponível, certo? Né? Sistemas, ERP, dashboards, Power BI e por aí vai. Sim. O que essa tecnologia, ela ajuda, atrapalha, ela é essencial, não é? Como que você vê tudo toda essa dinâmica, tudo isso que a gente tem à disposição hoje, muitas vezes na palma do celular, ali na palma da mão? Assim, eu não tenho dúvida de que a tecnologia ela é necessária, ela ajuda, eu diria ela é imprescindível, certo? Bom, parto daí. Mas não dá mais para a gente voltar na fichinha, né? Não dá mais. Você tem que informatizar, você tem que ganhar velocidade, você tem que ganhar confiabilidade e os sistemas te dão isso. Agora eu vou usar uma expressão de um cliente meu. Porque eu sou consultor, então, como consultor, eu tenho uma tendência a querer informatizar, a criar controles, né? Adoro indicador, né? Sim. Adoro indicadores de controle e tal. Mas aí, um dia um cliente me trouxe uma situação que disse assim, Paulo, eu não posso gastar 1.000 para controlar reais. Então, assim, tudo que você vai implementar você tem que avaliar o custo-benefício disso. Então, muitas vezes é melhor você fazer algo mais simples, que não seja tão tecnológico e que funcione, do que ter algo muito complexo que as pessoas não sabem usar. Né? Então, até na minha aula eu uso, né, se você der um painel de uma moto para uma pessoa, ela vai entender aqueles 4, 5 informações que tem num painel de moto, certo? Que é combustível, velocidade, quilometragem. RPM. Isso. Agora, se eu der um painel de um avião para uma pessoa que só pilota a moto, ele não vai conseguir enxergar nada. Sim. Então, às vezes é melhor você, quando você vai implementar processos tecnológicos, sistemas, avaliar até que nível você deve chegar, né? Essa é uma resposta que é muito aberta, tá, Vinícius? Assim, o que eu digo assim, cuidem para não exagerar. Às vezes o simples ele funciona melhor do que coisas muito complexas. Agora, precisa da informação? Precisa ter. Né? Você tem que ter indicadores, né? Tem que ter indicadores, tem que ter informação, KPIs. Tem que ter controles, né? Tu tem que ter controles que te permitam gerir. Mesmo uma moto. Sim. Veja, mesmo uma moto, que eu poderia andar de moto sem olhar para nenhum painel. Sim, mas aí se tiver uma lombada eletrônica ali na frente, você não sabe em que velocidade você está passando. Ou assim, eu vou ter que saber que a quilometragem para saber se não está na hora de fazer a revisão na moto. Sim. Entendeu? Ou eu vou ficar sem combustível, senão eu vou ter que ficar batendo no tanque, né? Se eu não tiver o medidor... Veja que são exemplos simples, né? Então eu tenho que saber quanto custa, quanto eu tenho de receita, o que me dá resultado. Porque muitas vezes as empresas, né, às vezes até dá resultado, mas você não sabe de onde vem. E não sabe quanto.
não sabe o que gasta. Então, eu preciso ter informação de quanto eu gasto, quanto eu tenho de receita, aonde eu gasto cada coisa, entendeu? Então, você tem que organizar os teus processos para que eles gerem informação para você gerir o teu negócio com eficiência. Porque senão você começa a tomar decisões no acho. Sim. E aí, cara, no acho não funciona mais. Certo. Não dá mais. Eu brinco assim, eu tenho, né? Às vezes eu estava ontem numa empresa. Eu dizia assim, cara, não é que eu gosto de que vocês implementem isso aí. É que vocês não podem mais viver sem, porque o mercado não aceita. Quem não tiver, não fica. Sim. A agricultura é algo de resultado. Fica quem é bom, quem é eficiente, quem produz com qualidade, com eficiência. Quem não é eficiente, quebra. Isso é em qualquer negócio. Então, a informação, o planejamento, o controle, né? Qualquer coisa que você implemente tem que vir para te gerar resultado, para te ajudar. Né? Então, No final é sempre a última linha que importa, né? Agora, de novo, sempre tem um pensador da administração que diz que boa parte da gestão é bom senso. Se você só usar do bom senso, Sim. você já vai muito longe. Sim. Né? Então, assim, em gestão, em indicadores... Mas o bom senso, você está monitorando e acompanhamento, faz parte do bom senso. Exato. O bom senso é ter. Né? O bom senso me diz que hoje eu preciso de controle. Exatamente. Agora, o nível de controle que eu vou ter é aquele controle que eu vou ter as informações necessárias para gerir. Né? Então... Sim. E me fala uma coisa, Paulo. Eu sei que a Senda, você tem dentro dela mais serviços do que apenas a consultoria mão na massa, vamos dizer assim, né? O que vocês têm também a mais? É o planejamento estratégico, que você falou? Nós temos hoje essa consultoria que a gente acompanha durante um ano, né? É o nosso carro-chefe, né? Onde a gente mantém o relacionamento com os clientes por mais tempo. Sim. Né? A gente chama de reorganização estratégica. Reorganização e estratégia para resultado. Certo. Então, esse é o nosso. Mas nós temos dentro da Senda planos de negócio. Eu vou te dar um exemplo assim, ó. Eu quero investir num novo empreendimento. Nós ajudamos a planejar, certo? Então, assim, nós não fizemos pesquisas de mercado, né? Mas nós usamos assim, ó. Fizemos o estudo da viabilidade daquele negócio. Qual é a estrutura, quanto é que fatura, quanto precisa faturar, ajuda a definir cliente, né? Ajuda a definir mercado, os custos, né, que são envolvidos naquele novo empreendimento, para ver se aquele negócio é viável. É muito melhor você chegar à conclusão de que aquele negócio não é viável fazendo conta no papel. Sim. Do que gastando o dinheiro antes. Né? Então, nós temos planos de negócio, nós temos valuation, tá? Então, assim, quanto vale a minha empresa? Eu quero vender a minha empresa, eu quero trazer um sócio. Esse é um negócio importantíssimo. Isso. Né? Então, assim, quanto vale a minha empresa? Quanto vale? Né? E a gente faz isso de maneira técnica, né? Assim, existem técnicas, existem critérios. Porque assim, eu acho que a minha empresa vale muito mais do que às vezes vale, né? Todo mundo. E às vezes ela vale mais do que eu acho que vale. Então a gente faz valuation, nós temos os planos de negócio, a gente faz o planejamento estratégico, né? Que é pensar mais na empresa do ponto de vista do planejamento mesmo. Nós temos captação de recursos, tá? Isso é bem importante. Captação em que sentido? Para investimento. Mas via FINEP, né? FINEP. E BNDES, né? O que é o FINEP? Então, o FINEP é um órgão do governo, né? Que financia projetos de inovação. Então, exemplo, eu quero financiar um equipamento para melhorar o meu processo produtivo. Não é só pesquisa aí? Não, também pesquisa, tá? Então, nos projetos do FINEP, porque a gente geralmente associa o FINEP com financiamento de pesquisa nas universidades. Sim. Né? Ele também financia projetos de pesquisa, tá? Eu tenho uma empresa e eu quero desenvolver um projeto de pesquisa, então eu faço uma parceria com uma instituição de pesquisa, uma instituição universitária, por exemplo. Sim. E você pode
colocar ali equipamento, matéria-prima, insumos, né? Enfim, todos aqueles recursos são necessários para desenvolver aquela pesquisa, desenvolver aquele produto ou serviço dentro de uma instituição de pesquisa. Isso para indústria também, para agro? Tudo. O FINEP ele não é para financiar a tua lavoura, né? Sim. Vou financiar capital de giro para... Não. Eu vou melhorar o meu processo produtivo. Então, eu vou trocar os meus equipamentos visando melhorar, aumentar a minha produtividade. Então, um secador, né, que vai melhorar lá o processo, ele financia. Tá? Financia, inclusive, mão de obra. Né? Eu tenho uma indústria e eu quero automatizar parte do processo, que é manual, e eu quero botar um equipamento. Ele vai... Né? Eu estou desenvolvendo um novo produto. Inclusive, ele financia até a participação em feiras, né? Para mostrar o produto. Horas de projeto, equipe. Financia bastante coisa. Né? E é desde valores baixos? Aí? Sim, os valores eles vão até 15 milhões, eles são financiados através da rede bancária. Tá? Por exemplo, Sicoob. Né? Eu acho que vocês têm Sicoob aqui. Tem. Isso, é um exemplo. Né? Então, o Sicoob é o nosso parceiro. Então, até 15 milhões é o próprio Sicoob que financia. Acima de 15 milhões é diretamente com o FINEP. Né? Então, aí tem que entrar com o projeto junto ao próprio FINEP. Tá. Né? Pô, eu achei que era só para coisas menores. Não. Valores baixos até 100 milhões, 80 milhões, 15 milhões. Mas taxas, essas coisas, valores interessantes. Sim, hoje nós estamos em taxa de juros de 14% a 15%. Sim. O que aconteceu, tá, Vinícius? A Selic, né? Não estamos nem falando da taxa bancária, né? Não. Então, o FINEP é juros muito baixos, tá? Ano passado ficava na faixa de 5,5, mais ou menos. Mais ATR. ATR é 0, alguma coisa. Então, 6% ao ano. 6% ao ano. 6% ao ano. Tá. Então, mas mudou, tá? Aumentou. Esse ano foi para 6,5%. Eu não sei exatamente quanto está, mas é entre 6% e 7% ao ano. Hoje não tem dinheiro mais barato. Não existe. Né? De fato, não existe. Às vezes em dólar, mas aí você fica exposto, se não redear. Porque o dólar, além de ter o juro, você tem a variação cambial, né? Do jeito que anda, a gente não tem como prever aonde vai parar. Eu tenho clientes que têm... É muito interessante, assim, né? Se o câmbio estiver estável, né? Mas, infelizmente, hoje... E você está falando de um financiamento, prever, né? você está jogando para 5 ou 10 anos, pelo menos, né? E você ficar exposto 5 anos no dólar, porque você não vai conseguir redear mais do que o ano que vem, senão as taxas se tornam muito altas, né? O custo de fazer um hedge de 5 anos é inviável. A menos que você seja um exportador, né? Que você tenha parte da tua receita em dólar. A não ser que você tenha receita em dólar, né? Que aí você está se redeando de uma forma automática, vamos dizer assim, a essa exposição, né? Isso. Então, Vinícius, nós temos a captação de recurso, temos os planos de negócio, temos o valuation, tá? E temos a consultoria estratégica, né? Então, basicamente, isso é a Senda, né? Temos uma atividade lá que a gente faz também, mas não é o nosso foco, que é a parte de gestão de recursos humanos também, né? Que é a organização de processos de recursos humanos. Que bacana. Tem bastante serviço. Tem muito serviço aí. Hoje vocês estão em quantos na equipe? Hoje nós estamos em 16. 16 pessoas? 16 pessoas. É você, o sócio e... Eu mais um sócio, mais 14. Todos como consultores? Todos consultores. Assim, A consultoria é uma questão muito delicada, né? Porque você não passa essa tarefa para qualquer um que já não está treinado no método, na metodologia. Não. É uma boa pergunta. Assim, em média, Vinícius, os nossos consultores passam 1 ano treinando para daí assumirem projetos. E isso eles já vêm experts no assunto. Não é que você pega... cara com 2, 3 faculdades, com mestrado. Para ter uma ideia, lá na Senda, só de mestrado, acho que tem uns 6. Tem mestre em contabilidade, mestre em gestão,
mestre em... Tem engenheiro, tem assim, ó, 2 faculdades, entendeu? Porque eu falo... É cabelo branco, ou não cabelo, né? Tem uns lá que não tem cabelo. Mas assim, ó, todos têm barba branca. Ou tem mulheres também, né, Vinícius? Mas assim, ó, nós contratamos pessoas com muita experiência. Já no segundo grau de... Para mim não mentir para você, eu tenho um jovem lá. Um jovem que tem 27 anos. Você é um jovem ainda, sim, né? Então, um pouquinho já. Mas, Paulo, queria te agradecer muito a presença aqui conosco, né? Um conhecimento gigantesco, né? E eu falo, a gente tem assunto aí para mais horas e horas. Olha, a consultoria, Vinícius, ela tem causa para contar de monte, assim, sabe? Porque, eu vou dizer, ninguém aprende mais do que o próprio consultor, sabe? Assim, a gente está todo dia aprendendo, tá numa empresa, tá noutra. A gente também está aprendendo, né? Sim, sim. Eu aprendo todos os dias com os meus clientes, né? Uhum. E o bom, como a gente está em muitas empresas, a gente vai vivendo muitas experiências bacanas, assim. E vai havendo uma troca de experiências, né? Porque você viu tal coisa, ó, isso aqui não vai dar certo, porque eu já vi em 3, 4 coisas que tentaram fazer exatamente a mesma coisa, não vai dar certo. Ou tal coisa, confia que dá, né? Simplesmente, não, confia no processo que dá. Você já viu, né? Você já viu que... Só isso aí já dá uma boa conversa também, né? Porque às vezes aquilo daria certo se tivesse feito de um jeito diferente também, né? Sim. Às vezes é aquilo que tem que ser feito muitas vezes, né? Mas foi tentado fazer de um jeito errado. E daí, não, aquilo não funciona. Funciona. Só tem que fazer do jeito certo, às vezes, né? Ou no tempo certo, né? Sim. Ou até no momento certo da própria empresa. Às vezes a empresa não estava preparada para aquela mudança, ou para aquela ferramenta, né? Ou para aquele isso mercado, é uma coisa que a né? gente vê cotidianamente aqui, reclamações sobre sistemas nas empresas. O sistema não funciona, que isso, que aquilo e tal. Não, eu não consigo tirar um relatório lá de dentro. Você vai ver, não adianta nada ter o sistema. Isso, assim, ó, cara, nós poderíamos fazer 20 podcasts aí. De sistema tem histórias para contar. Assim, de maneira geral, Vinícius, os sistemas, eles têm uma lógica, eles funcionam. Ninguém coloca um sistema no mercado para não funcionar. A maioria das vezes, assim, e óbvio, tem sistemas muito, muito, muito bons. E tem sistemas que não são tão bons. Não estou aqui dizendo que os sistemas não têm problemas. Tem N problemas. Mas na grande maioria das vezes, o problema não é o software. É o hardware. É o hardware. A maneira como ele foi implementado, a maneira como ele é usado, a maneira como as informações estão sendo inseridas dentro, entendeu? Às vezes o empresário, ou a empresa, ela lança a informação de maneira... Eu estava semana passada, o cara me chamou, cara, porque eu preciso trocar meu software. Daí eu fiquei lá meio-dia com ele, falei, cara, não é o software. Você tem todas as informações que você precisa dentro do teu software. Talvez, aí vem assim, o que você precisa é só que aí vem o BI que você falou, né, o Power BI, que é uma ferramenta, Sim. que é para extrair compilar. Isso, ajudar a organizar todas as informações. Você vai investir um monte de dinheiro para trocar o teu software, e você só precisa formatar um BI, um Power... O Power BI é a marca, né? Marca. Isso, mas um BI que vai lá extrai as informações que você precisa e te traga de maneira um pouco mais organizada. E bota a tua TV aqui para você olhar o dia inteiro. Isso aí. E, obviamente, que organizar a entrada da informação. Porque se você não coloca a informação no software, como é que você vai ter a informação? Sim. Às vezes, organizar a maneira como você quer ver a informação, né? E vou te dizer, muitas vezes o relatório está lá escondido, tá? Muitas vezes eu digo, cara, peraí, vamos abrir aqui. Começa, o que é isso aqui? Muitas vezes você acha, não sabia que tinha esse negócio. Sim.
mas a pessoa está tão condicionada a abrir uma caixinha ou outra, e ela não consegue ver o restante, né? É isso. Mas então, como eu falei, tem N histórias aí, Vinícius. Não, mas a gente vai conversar muito ainda. Tá bem. Mas, Paulo, queria te agradecer. Espero que se você quiser mandar uma mensagem aqui, tenho certeza que o público aí que nos acompanhou gostou demais desse papo. E quer deixar uma mensagem, uma despedida aí para o pessoal? Eu acho que eu sou empolgado aquilo que eu faço, tá? Isso, assim, adoro porque, assim, funciona. E é simples, assim, a Senda é uma empresa de consultoria de alguém que veio lá do pai que era empresário. Sim. Né, que sabe todas as dificuldades de ser empresário, do dinheiro, da dificuldade. Então, apesar de ter sido professor, eu trago no meu sangue, né, que as coisas para serem boas têm que funcionar. Então, não é ferramentas complexas, com nomes difíceis, né? Não, são ferramentas simples, funcionam, dão resultado. A gente está aí há 12 anos já experimentando, aprimorando esse processo da consultoria, né? Tanto do ponto de vista das ferramentas como do ponto de vista do aprendizado pessoal, né? E funciona. Então, fico feliz por estar aqui em Tangará da Serra, né? É uma cidade que eu não conhecia, né? Assim, Chapecó tem lá na sua praça o desbravador. O símbolo da cidade de Chapecó é o desbravador. Né? É o gaúcho que subiu, né? Que veio lá do Rio Grande do Sul e veio desmatando. Inclusive ele está com um machado, né? Com o machado na mão, está lá. E eu vejo que essa região é uma região que vocês são os desbravadores, né? Que só continuaram o processo. Então, assim, acho que quem veio para cá e está desbravando essa terra está de parabéns, né? Porque são as pessoas que têm coragem de transformar o sonho, né? Aquele sonho de empreender, de ter minha terra, de ter meu, né? Transformar esse sonho em realidade. E com muito trabalho, né? Eu sei que tem muito trabalho na conquista de todos vocês aí. Tem muita história boa aqui que a gente vai ouvir também. Então, agradecer, se eu puder colaborar de alguma forma, estou à disposição e fico bem feliz, tá? Não estou acostumado com um podcast, tá? Não, mas vamos lá que então se não está acostumado saiu nota 10 aí. Obrigado. Tá? Mas muito obrigado, Paulo, é um prazer te receber, né, de novo. E a gente fala assim, o que você disse que é muito fácil é porque você já passou lá das 100 mil horas fazendo isso. Voo, né? De voo. Então, assim, é fácil para quem tem esse gabarito, né? Claro. E, logicamente, que muito da que a gente ouve você falando com tanta naturalidade, a pessoa que está no outro lado fala, se fosse fácil assim, né? Mas é isso aí, é o papel do consultor, é o papel da consultoria. Eu tenho certeza que vocês fazem brilhantemente isso, né? Muito obrigado. Né? Valeu, obrigado. E você que nos assistiu, não esqueça, curta, compartilhe, nos ajude aí a disseminar esse conhecimento com mais pessoas por todo o Brasil. E muito obrigado e até a próxima.